bom dia. Quem fala é Roberto Litel e eu vou estar agora de manhã fazendo a mediação do nosso encontro aqui no programa Em Pauta, Turismo e Negócios. Conosco aqui hoje nós vamos ter os analistas, né, tanto da área de negócios quanto da área de turismo, e uma convidada especial, né, da Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes. O nosso analista da área de negócios, o Carlos Silva, vai estar aqui conosco fazendo a sua visão a respeito da parte de administração, gestão, negócios. E falando de turismo, nosso analista de turismo, turismólogo, mestre, doutorando, Moisés de Souza, vai estar nos presenteando com seu conhecimento também aqui. Gabi, como tu é a nossa convidada especial aqui, né, eu quero te convidar para estrear, literalmente, né, que é o nosso primeiro programa, falando um pouquinho de ti, da Abrazel e o que estão acontecendo aí, quais são os eventos aí que estão sendo feitos e a Abrazel está participando aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tiago. Bom dia, Carlos, Roberto, Moisés. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar abrindo esse novo bloco de entrevistas, né? Ainda mais falando sobre turismo e gastronomia, que é uma área que eu estou bastante próxima nos últimos meses. Então, meu nome é Gabriele Grespan, eu moro há 8 anos na cidade de Canela e desde março eu estou como executiva da Abrazel Região das Hortênsias. A Abrazel é a Associação de Bares e Restaurantes e a Região das Hortênsias ela engloba as cidades de Gramado, Canela, São Francisco de Paula e Nova Petrópolis. E esse mês de setembro está bastante movimentado para a Abrazel, para os restaurantes de um modo geral. E eu gostaria de começar falando sobre os Sabores de Canela, que teve início essa semana, no dia 4 de setembro, vai até o dia 21. É um evento que a cidade de Canela realiza através da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Canela, onde a Abrazel é apoiadora institucional. Então, nós temos alguns restaurantes associados da Abrazel que participam desse festival, mas a ideia é sempre trazer um prato exclusivo criado para o festival que tenha relação com algum produto da nossa região. Então, sempre fortalecendo os produtos locais e o que realmente traz a identidade da nossa gastronomia. Nós temos alguns restaurantes participantes, assim como hotéis e parques. Então, a ideia é justamente promover essa campanha com pratos exclusivos criados para esse momento, que vai até o dia 21 de setembro, e também trazer descontos e programação especial em parques, hotéis e pousadas da cidade de Canela. Então, nós temos um grupo bem grande de pessoas que está se movimentando para isso, e já fica o convite para quem quiser prestigiar os valores dos pratos, eles vão a partir de R$ 36. Eu, pessoalmente, provei alguns deles e tá realmente muito bom. A gastronomia de Canela, ela é muito rica, né? E uma coisa que a gente sempre fala, que a gente vem trazendo enquanto Abrazel, é que a Serra Gaúcha, o Rio Grande do Sul, não é só fundi, não é só churrasco, não é só carreteiro. A gente tem uma gastronomia muito rica e diversificada. E aí, se vocês forem acompanhar, até o Moisés trouxe a informação, né, de que o material tá lá na Central de Informações da cidade de Canela. Lá vocês podem pegar esse material que fala de toda a programação e todos os pratos. Tem lanches, doces, salgados nos principais restaurantes de Canela. E aí, citando alguns, a Pane, o Papardelli, o Galangal, o Maquinista, o La Estacion, a Velha Bruxa, Restaurante Tango, Capulo, Magnólia, Container e Empório Canela. São mais 10 hotéis e 7 parques, inclusive Canela, capital nacional dos parques temáticos, né? Então faz todo sentido trabalhar a gastronomia como um todo. E até aproveitando esse momento, falando de projetos futuros que tenham relação, dentro da Abrazel a gente está organizando agora um projeto para desenvolvimento do polo gastronômico das Hortênsias, porque a gente quer trazer toda essa diversidade da gastronomia da nossa região, então das 4 cidades. E uma das ações do nosso plano de ação é a criação de um roteiro turístico gastronômico por cidade.
Hoje a gente vê que o turista, o visitante, ele chega na cidade, independente de qual cidade da região das Hortênsias, e ele acaba sendo impactado para visitar algum restaurante em função das redes sociais, TripAdvisor ou avaliações do Google, e de certa forma tudo isso é muito parcial. Então é uma opinião um pouco viciada, porque sempre vai ter alguém querendo puxar a brasa pro seu assado, né? E a Abrazel, como é uma entidade e precisa ser imparcial, a gente quer fazer um levantamento de todas essas oportunidades para que a gente possa filtrar os restaurantes e todas essas opções gastronômicas de acordo com o perfil do cliente. Porque a gente vê que às vezes o cliente ele reclama de um restaurante, mas não porque o restaurante é ruim. É porque não era o restaurante certo para a pessoa, né? Então, o restaurante é muito caro, ou não tinha área kids, ou não é pet friendly, mas ele chegou com uma expectativa e, na verdade, a gente quer colocar à disposição dele tudo que a gente tem a oferecer. E fora isso, ainda nesse mês, inclusive no próximo sábado, a Brasel vai estar lançando o 17º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, que acontece de 9 a 19 de outubro, no Lago Joaquina Rita Bieira, aqui em Gramado. Vão ser 12 operações gastronômicas com restaurantes da cidade e mais uma programação artística e cultural bastante intensa. No próximo sábado, a gente apresenta quais são os pratos dos restaurantes selecionados que foram divulgados nessa semana e também qual a programação, quem são os nossos parceiros, todo o escopo geral do evento. E ainda nos próximos dias 11 e 12, a gente vai estar participando do Expo Inovatec, que é um evento de inovação em Nova Petrópolis, no centro de eventos. A Abrazel é responsável, através dos seus associados, da alimentação do evento, então com a área gastronômica. E também temos um painel falando sobre turismo e gastronomia, onde o nosso interesse é justamente trazer a gastronomia como indutora do turismo. A gente tem uma pesquisa de Gramado que fala que o que chama mais a atenção do visitante na cidade de Gramado é a segurança, como não poderia deixar de ser, mas do que os turistas procuram quando vêm para cá, depois da segurança, em primeiro lugar vem a gastronomia local. Então, em números, 47% dos visitantes vêm por conta da gastronomia local, enquanto que 42% responderam que vêm por conta dos parques e atrativos. Só para complementar, Gabi, acho que isso é bem importante. Dentro do turismo em Canela também nós temos algumas pesquisas e isso também é demonstrado. Como tu comentou, né? Claro, Canela é a capital nacional dos parques temáticos, então o primeiro foco é os parques, é o entretenimento, mas a gastronomia também vem em segundo lugar. Então é um ponto muito a ser trabalhado e que bom que a Abrazel, que é uma entidade que tem essa representação, venha então para a região, transformando esse roteiro gastronômico perfeito. A gente tem muito trabalho ainda para fazer, porque tu acompanha bastante, Moisés, os parques e os meios de hospedagem, eles são muito bem organizados para trabalhar a promoção dos seus estabelecimentos e aí, por conta disso, levam o destino junto. Isso. Então, todas as feiras e eventos, a gente vê um grupo muito importante desses estabelecimentos fazendo a promoção. Mas o restaurante acaba não fazendo. E ainda a gente não tem esse levantamento do porquê que o restaurante não faz. Eu acredito que tenha muita relação com o custo, né? Sim, porque a operação gastronômica ela tem um custo altíssimo e qualquer coisa que tu vai investir em mídia, em promoção, ela tem um custo muito elevado. Então, a gente quer, enquanto a Abrazel, reunir todos esses restaurantes para promover. E muitas vezes também não se tem esse tempo. Eu entendo que o restaurante ele é muito dinâmico interno, né? Então, tu precisa ter todo um trabalho interno no restaurante. E para sair, para fazer essa venda, essa divulgação, como tu fala, é importante ter uma entidade mesmo forte para representar todos. Exatamente. Eles. O restaurante já tem dificuldade de mão de obra, né? É verdade. Que é um problema generalizado. Gabi, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Existe algum trabalho no sentido ali do público 60 a mais, por exemplo, que hoje é um público que é um mercado diferenciado e eu não sinto essa exploração hoje na região, tá? Desse mercado de 60 a mais, por exemplo.
Não existe nenhum projeto específico segregando esse público, basicamente. Mas a ideia do Polo Gastronômico das Hortênsias e do roteiro turístico gastronômico é no momento em que a gente for categorizar os restaurantes, trazer todos Essa os informação. públicos para dentro, né? E a gente fala, né? A economia prateada, Moisés, tu que é o estudioso que me corrige. É isso aí. Mas é um público muito importante, né? Porque ele tem um bom poder aquisitivo, tem tempo e é o que acaba movimentando a nossa baixa temporada. Mas, e agora de uma forma muito pessoal, né? A minha opinião, eu acredito que na gastronomia o impacto ele não seja tão fortemente sentido. Porque a gente não tem na gastronomia a meia entrada do Sim. público 60 a mais. Né? A gente tem no parque, a gente tem algumas situações, mas não na Nos gastronomia. eventos, né, e tal. Uma coisa que tem impactado muito o mundo da gastronomia é a parte das canetinhas, né? A questão das restrições alimentares, o consumo, enfim, dos... Não vamos falar marca, né? Mas as canetinhas mesmo, que tiram a vontade de comer. Então, isso já é uma coisa que a Olha gente só. tem observado, que tem que ficar atento. Então, mesmo agora no Festival de Gastronomia, a gente trouxe para o dia da banca avaliadora uma turma de curadores. Então, nós tivemos uma curadoria que é para restrições alimentares, para a gente entender dos pratos apresentados o que é vegano, o que é vegetariano, o que é sem Isso. glúten, o que é lactose, Importante. para a gente poder informar. Não é nem o fato de criar algo exclusivo para esse público, mas dar a informação do que a gente tem. E a gente também trouxe a representante da Emater com produtos locais para, de novo, favorecer, né, o produtor local para que ele também esteja com insumos nos pratos que vão participar do evento. E, por último, uma moça deficiente visual. E a gente fez um trabalho muito interessante ali com ela, por conta do aroma do prato, de entender se o que estava sendo vendido no prato estava sendo percebido através do aroma, que é um dos sentidos. Sim, é importante, né, a experiência, as sensações que a gastronomia traz, né? E muitas Exato. vezes isso linka com alguma experiência passada que o próprio Exato. a Só que, própria pessoa e aí teve, nesse né? dia, essa empresa que trouxe essa curadoria para a parte de inclusão e acessibilidade, nos questionou, tá, e vocês vão atender o público bariátrico? Olha, Porque o interessante. bariátrico, eles têm um registro, inclusive eu nem sabia, mas tem um aplicativo que indica quais são os restaurantes que têm aqueles 50% de desconto em função dessa restrição alimentar do Sim. bariátrico, que não vai conseguir comer um prato inteiro. Então, são coisas a serem observadas que no todo, de uma forma geral, a gente não tem no automático. Gabi, tu trouxe uma sequência de informações que eu achei interessante pescar a questão dos públicos, né? A diversidade de públicos. Tá? E isso casa com um debate há um tempo atrás, eu acho que o Moisés vai lembrar, que a gente falou sobre a necessidade do profissional de turismo estar presente cada vez mais nas experiências. Por quê? Porque o profissional de turismo ele pode auxiliar, tá, os visitantes a, adaptando, né, as experiências, causar um impacto maior para aquela experiência ser positiva, né, e trazer mais retorno tanto para quem visita quanto para as empresas que fazem parte do polo, né? Então, o Moisés, eu acredito que tu vai lembrar que a gente teve esse debate um tempo atrás, né? E o Moisés, com a visão com essa visão, qual é o impacto que o profissional do turismo pode trazer para fazer essa adaptação e pegando o que a Gabi nos trouxe, de que essa diversidade, né, de experiências gastronômicas que pode ter, que ela mencionou muito bem. Às vezes a pessoa foi num local, o local é maravilhoso, mas a expectativa dela era outra. Como é que encaixa ali? Qual é o papel do profissional de turismo nesse desafio aí? Eu acho, Roberto, que é como a Gabi trouxe, né? O mundo da gastronomia ele é um mundo à parte. Então, o profissional do turismo ele tem que estar verificando essas vivências e trazendo ela para o público, né? Trabalhando isso em formas de roteiro, em formas de canais de informação, onde a pessoa pode estar verificando a necessidade dela e o produto que está sendo
experienciado está sendo apresentado. Que é o que a Gabi disse, muitas vezes o restaurante ele é ótimo, ele é perfeito para um determinado público. Para um casal que está procurando uma noite mais romântica, que a Serra Gaúcha trabalha muito aqui, né? Mas não para uma família que tem filhos e precisa de um espaço kids, por exemplo. E aí o restaurante, não é que a comida, o paladar, a experiência que o restaurante está proporcionando, ele não é perfeita. Mas o público ele não está adaptado. Então, esse estudo, junto com a Brasel, e a Brasel tem bons profissionais nessa área também, é fundamental para estar melhorando e qualificando ainda mais a experiência gastronômica da região, da Serra principalmente, né? Aqui da região das Hortênsias, como é o caso da Brasel. E uma coisa também que chama muito a atenção nesse sentido é como pensar essa gastronomia, porque hoje se vende uma gastronomia muito vinculado à questão das raízes, né? A italiana, a portuguesa, a alemã, mas nós temos outros nichos muito excelentes, né, Gabi? Acho que tu pode melhor falar ainda de restaurantes na Serra Gaúcha, com pratos internacionais, com outros tipos de culinária, que muitas vezes não está, como se fala, na vitrine do produto Serra Gaúcha, porque ainda não se tem esse vínculo com a marca. Então, acho que é fundamental nesse sentido. Eu tenho tentado trazer, Moisés, porque aí vamos falar de um modo geral. Eu contrato um profissional especializado dependendo da necessidade que eu tenho. Isso. Mas o restaurante, até então, ele é uma operação gastronômica. É um setor de alimentação fora do lar. Mas a nossa região das Hortênsias tem uma particularidade muito diferente que, para mim, o restaurante é um atrativo turístico. E vamos ver as pizzarias que nós temos na região, né? Sim. Hoje se vende mais a questão temática do que o alimento que é servido lá, né? Hoje tem vários setores. Vira um show, né? Vira um show. É um espetáculo. E outra coisa que eu percebi, há alguns meses eu participei do Sindepat Summit, que é um evento de parques e atrativos, foi realizado em Campos do Jordão. E tanto a programação do evento, na parte de conteúdo, como na parte de expositores, e mesmo nos participantes, era o pessoal daqui, era o pessoal de Gramado e de Canela, falando dos seus atrativos e dos seus cases para o restante do Brasil, e inclusive algumas pessoas que vinham de fora. Então, às vezes, a gente não percebe o quanto que a nossa região, ela dita uma tendência, né? Só que o restaurante está à parte disso. E aí o Moisés falou que a gente tem uma gastronomia muito diversificada. Trazendo de novo para os sabores, é interessante a pessoa ir nos restaurantes e conhecer, porque não é só o italiano, não é só o alemão, não é só o fondue, tem muita coisa. O pappardelle são massas, é italiano, mas o galangal é comida asiática. Isso. E é uma culinária maravilhosa. O La Estación e o tango são a parte mais argentina, uruguaia. O Magnolia, ele tem um empratado de alta gastronomia. O Magnolia... com chefes renomados, né? Exato. O container e o empório é o bistrô, é aquele preparo mais... do aconchego, né? De toda a experiência. Então, tem a Pani. A Pani tem muitas referências francesas. Eles estão nos sabores com croissant, que esses tempos até teve uma conhecida nossa que foi para a França, e eu perguntei, óbvio, né, como é que era o croissant em Paris, e o croissant da Pani é melhor, falada por quem entende de gastronomia, trabalha com gastronomia. Ela foi lá, provou o croissant de Paris, voltou para cá e falou de forma muito categórica, o croissant da Pani é melhor do que o croissant de Paris. Essa parte da entrevista dá um bom corte, né? A gente vai dar um bom corte, assim. Agora, outra coisa que tu falaste a respeito, por exemplo, do trabalho que foi feito com a Emater, eu achei super interessante. A gente até está com a Expo Inter agora, né? Isso. E como eu sou funcionário público do Banrisul, eu trabalho muito com agro. E a Emater é uma grande parceira nossa lá. E todo esse trabalho que a Emater faz com os produtores, o que acontece? Ele acaba trazendo renda, trazendo desenvolvimento para a região. Daí entra a questão que cai no nosso amigo Carlos aqui, para ele poder nos ajudar, que existe toda uma força motriz do ecossistema do turismo, que vai gerar trabalho, vai gerar renda e negócios. Como é que, aproveitando que a Gabi trouxe essa questão
da Emater. Como é que a gente vê todo esse ecossistema, Carlos, que se movimenta a partir do turismo, da gastronomia? Na realidade, hoje, a gente olha os restaurantes aqui, quem frequenta bastante restaurantes aqui, vê que o pessoal já consome muito produto da região. Então, automaticamente, isso está fazendo girar o teu sistema aqui. Temos ali o pessoal que produz salame e queijo da região aqui. É muito consumido realmente nos restaurantes esse próprio produto deles, tá? Então, isso acaba gerando todo o ecossistema da região Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco. Então, isso é bem interessante, tá? Gabi, uma pergunta para ti. Tu que está na Brasel, como é que tu vê se teve ou não teve alguma mudança do nosso público a médio e longo prazo? Existiu uma mudança ou não? Sim, eu até me sirvo agora de alguns estudos que a gente tem, porque até o Moisés estuda mais, né? Mas é a importância dos dados para a gente tomar decisões mais assertivas. Por muito tempo, essa escuridão, né? Essa falta de dados fez com que todo mundo fosse trabalhando no automático, né? Pegando no escuro. Conforme o vento. Mas em 2022, o Sebrae começou aí, né? O Sebrae divulgou uma pesquisa, estão fazendo um comparativo de 2019, então período pré-pandemia, para 2022, num período pós-pandemia. E ali já veio uns dados muito interessantes, porque as pessoas têm Gramado e Canela tem um estereótipo de que é só para quem tem dinheiro, que aqui as coisas são muito caras. Mas esse estudo trouxe uma realidade muito impactante. Então, em Gramado, por exemplo, a gente teve uma diminuição, e o número eu gravei porque para mim chamou muita atenção. Foi uma diminuição em 395% do público A. Então, em 2022 já se tinha esse recorte de que o público que circula por aqui são das classes C, D e E. Não significa que classe A e B não venha, não circule, sim, tem esse público, mas a gente percebe muito isso nos restaurantes, né? Então, a pessoa procura por preço, tem um monte de fundi, mas os que mais vendem são aqueles que têm um valor mais em conta. Mesma coisa os restaurantes. E aí depois, tivemos em 2024 a enchente. E depois de 2024, então, aí eu cito o Observatório de Turismo de Gramado, que é um projeto da Secretaria de Turismo, e mensalmente eles apresentam os relatórios. E depois das enchentes, aí por diversas causas, então, diminuição no número de assentos dos aviões que pousam no aeroporto Salgado Filho, questão de estrada. Então, hoje, mais de 60% do público é do Rio Grande do Sul. Então, é um público regional. E isso ajuda muito a gente a visualizar, né? A origem desse cliente, o perfil desse cliente. O Cintitur também tem o Flutua, que é uma plataforma maravilhosa que mostra da onde que vem, qual o ticket médio. Então, eu acredito que a gente ainda tem muito estudo para ser feito e de forma muito, muito franca. Não existe ninguém hoje, não existe uma entidade, não existe um representante do poder público que apresente esses dados tratados em forma de relatório que dê alguma diretriz, seja para o restaurante, seja para o atrativo. A gente vai pescando várias coisinhas. Até falando da questão da Emater, dos produtos locais, a gente vinha conversando com a Secretaria de Agricultura de Gramado e com a Emater daqui, da grande oportunidade que o produtor local tem de vender para os restaurantes. Porque a maioria dos restaurantes compra de fora. E não está comprando daqui porque o custo é alto. Mas e se o produtor local produzir em larga escala para dar conta da demanda dos restaurantes? Isso não vai baratear o custo e não vai fazer com que o restaurante consiga comprar do produtor local e a gente criar esse ecossistema sustentável que se retroalimenta? Então, estamos por todos os lados, tentando entender por onde que a gente vai seguir. Nós temos que chamar o nosso primeiro intervalo, mas vamos saudar aqui a presença ilustre na audiência da presidente da Bebetura RS, Vanessa Spindler,
que está nos acompanhando aqui remotamente, né? Com certeza. Com certeza, prestigiando aqui esse bate-papo. Então, nós vamos chamar o primeiro intervalo aqui e voltamos em seguida com o nosso bate-papo. Você ouve a mensagem dos apoiadores culturais mais valorizados de Gramado. Flor de Cactos, um refúgio para o corpo, a mente e a alma. Terapias integrativas, bem-estar e equilíbrio em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 54 981519772 ou siga no Instagram, @Flor de Cactos Espaço Holístico. Venha florescer com a gente. Flor de Cactos Espaço Holístico, o seu espaço de luz e transformação. Rodscar, confiança sobre 4 rodas. Na Rodscar, o seu carro novo está te esperando. Trabalhamos com veículos de qualidade, todos revisados com garantia e as melhores condições do mercado. Financiamos com ou sem entrada e aprovamos seu crédito na hora. Quer trocar de carro? Vem pra Rodscar. Estamos te esperando, com atendimento de confiança e uma frota impecável. Visite-nos na Avenida João Pessoa, 618 Centro, Canela, Rio Grande do Sul. Ligue agora, 54 992 75 86 37. Rodscar, confiança sobre 4 rodas. É apaixonado por vinhos? Então conheça melhor sobre cada tipo de vinho com o curso de Sommelier do Senac Gramado. Aprenda a realizar serviços, reconhecer os melhores aromas, harmonizar, elaborar e administrar cartas de vinho para ter o seu diferencial no mercado. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/gramado ou nos chame no WhatsApp 54 991 75 20 36. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Quer ouvir a Gramado FM em qualquer lugar do mundo? Então baixe nosso aplicativo agora mesmo. Basta procurar Gramado FM na Apple Store e na Play Store e curta nossa programação em qualquer lugar do planeta. Chegou a hora de sentir a NBA de verdade aqui mesmo em Gramado. No NBA Park você vai se divertir com atrações imersivas, jogos interativos e até participar de experiências com estrelas do basquete. Segue @NBA Park Gramado para conferir todas as atrações. Morador de Gramado e Canela tem benefício especial para curtir tudo isso. NBA Park, diversão que não dá para perder. Olá, meu povo querido. Todo domingo de manhã, das 8 às 10, a gente se encontra aqui na Rádio Gramado FM com muita moda boa. No tinido da viola é sertanejo raiz, do jeito que a gente gosta. Tô te esperando. Serra Mix Concretos, serviços de concretagem em Gramado, na Estrada Campestre do Tigre, 363, no bairro Carazal. Fone 9978 4232. O Hotel Sesc Gramado está novamente entre os melhores do mundo. Recebemos o prêmio Traveler's Choice de 2024 TripAdvisor, um reconhecimento que reflete a qualidade do nosso serviço. Hospede-se conosco e avalie essa experiência também. Gramado está esperando você. Informações pelo e-mail reservasgramado@sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Gramado FM 87,5. A rádio de Gramado. Estamos de volta com o programa Em Pauta, Turismo e Negócios. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Nós estamos repetindo aqui a saudação especial à nossa primeira entrevistada, a Gabi, da executiva da Abrazel. Vamos aqui continuando com o nosso bate-papo e vou chamar um pouquinho agora o Moisés, falar um pouquinho do trabalho da Bebetur, Moisés, porque eu sei que a Bebetur está fazendo uma campanha aí. Pode falar um pouquinho para nós? Claro, com certeza, Roberto. Olha só,
Então, quero saudar aí os participantes da diretoria da Bebetur, em especial a nossa presidente, a Vanessa, que está nos ouvindo, e dizer que no mês agora de setembro a Bebetur trabalha porque é o Dia Mundial do Turismo, é dia 27 de setembro. Então, em comemoração e para estar defendendo essa data também, a Associação Brasileira dos Bacharéis e Profissionais de Turismo aqui do Rio Grande do Sul, ao qual eu faço parte, trabalha com algumas campanhas nas nossas redes sociais. A primeira dela, então, é a campanha de filiação de novos filiados e também de renovação das filiações dos associados da Bebetur, né, que trabalha com os profissionais, então, do turismo, aonde tem também, além de ter um valor promocional, um valor para que a entidade tenha esse crescimento e esse reconhecimento junto aos turismólogos, nós também temos, neste mês e neste ano, a questão de sorteios para que os turismólogos também acompanhem e conheçam também alguns produtos da região, né? Conheçam o turismo do Rio Grande do Sul. Então, a gente está fazendo essa campanha assim, bem interessante nas nossas redes sociais. Peço que todos acompanhem, né? Ali explica melhor como você pode se filiar, como você pode fazer parte, para estar ajudando a Bebetur, que é a nossa apoiadora institucional aí do programa, trazendo essa parte de conhecimento técnico, trazendo essa parte profissional aí para o programa. E a outra parte, né, que nós estamos também trabalhando na campanha, é chamar os nossos colegas turismólogos e profissionais de turismo para que façam um vídeo e conte a sua história. Então, é turismólogo, conte a sua história. Onde você está, no que você está trabalhando, né, quanto tempo você é formado na área, porque a gente tem a noção e conhece que aqui no Rio Grande do Sul, os cursos de turismo são fortes, né? Nós temos aí exemplo a UX, a PUC, né, várias entidades, a FEVALE, que tem os cursos de turismo ou tiveram aí um grande movimento nessa área. Então, nós queremos estar conhecendo as histórias dos turismólogos aí, que são profissionais importantes para estar movimentando essa área aí tão produtiva na economia, na área social também, porque o turismo ele é um grande leque, né? Como eu digo, o turismo trabalha com várias vertentes, tanto social, tanto ambiental, educativa. Então, o turismólogo ele tem esse mercado amplo aí. E nós queremos conhecer um pouquinho da história desses nossos colegas aí espalhados pelo Rio Grande do Sul. Então, fica o convite para vocês acessarem as redes sociais da Bebetur RS, tanto no Instagram quanto no Facebook, e participar aí conosco dessas campanhas. Moisés, eu tenho uma dúvida. Vamos lá. O que é o tal do turismólogo provisionado? O turismólogo provisionado são as pessoas que têm a expertise, né? Que trabalham, porque o turismo ele é uma área dinâmica, como eu falei anteriormente. Eu posso ser formado em comunicação e trabalhar muito bem e me adaptar muito bem ao turismo, né? Temos aqui a Gabi, vou usar como exemplo, né, Gabi? Perguntei por isso, eu não tinha esse conhecimento. Isso, a Gabi, ela é formada em Direito, né, Gabi? Exato. Que é uma área essencial, principalmente dentro do turismo, e ela, então, traz essa expertise e desenvolve trabalhos e projetos, assim como na Brasel, dentro da área turística. E aí, então, ele se torna um turismólogo provisionado, né? E aí ele vai comprovar essa experiência e ele vai poder fazer parte da associação da Bebetur, porque ele também vai trazer essa experiência para dentro da associação, e dessa forma nós vamos poder ainda estar aperfeiçoando mais ainda o turismo da região. E assim como eu, tem várias pessoas, né, certeza, que trabalham com turismo. Até porque, como eu falo, tu se forma em turismo, mas eu não gosto muito de atendimento ao público, eu gosto mais de números e dados. É uma área essencial. Não, eu gosto mais de mídia, de eletrônicos também. Eu preciso do pessoal na área de marketing e comunicação. Mas o turismo também se apropria de outros profissionais que trazem a sua expertise para dentro do turismo. E aí nós temos grandes nomes, né? E não vou citar nenhum aqui para não fazer nenhum esquecimento, mas que dentro da sua área de formação se debruçam para o turismo para ajudar o turismo. E aí te trago como exemplo no teu caso. Dentro da área jurídica, não só da jurídica, mas especialmente, né? Trabalha focado diretamente no turismo. Então, tu é um turismólogo. E a Bebetur trabalha com os turismólogos e com os profissionais de turismo. Então, nessa área, tu também... Eu achei muito legal quando eu descobri isso, porque a gente sabe o quanto que a experiência e a prática ensinam muito mais do que o estudo, né? E não que não seja importante, mas através do dia a dia a gente vai tendo que estudar algumas coisas e buscando, mas é legal até, eu encaminhei, né, a minha inscrição para ser turismóloga provisionada. Ainda não tirei a carteirinha, mas eu encaminhei a solicitação
E eu penso o quanto que a gente pode, como tu disse, né, contribuir com essas várias áreas do conhecimento para a formatação do turismo, que o turismo ele não é turismo por si só, né? Isso. Se tu for verificar, o turismo tem vários, né, segmentos hoje se chama. O turismo de natureza, o turismo de aventura, o turismo de entretenimento, de eventos. E aí esses outros profissionais dessas outras áreas vão incorporando o turismo. E por que não, com essa expertise, nós estarmos juntos desenvolvendo um turismo de qualidade? Nós temos a questão da hospitalidade como diferencial também, né? Ela faz muito parte dessa questão do acolhimento. E hospitalidade nós estamos falando muito do colaborador, né? É o colaborador, um ambiente bonito, um móvel bonito é perfeito, mas é o ser humano que acolhe, é o ser humano que é hospitaleiro. Eu queria que o Carlos pudesse nos trabalhar um pouco essa ideia e falar, por exemplo, qual a importância do treinamento, né, para esse setor, para desenvolver essa questão da hospitalidade, do acolhimento. Sabe que hoje a grande dificuldade aqui na região realmente é essa questão do treinamento, tá? Tem bastante disponível, empresas que fazem treinamento, inclusive minha esposa trabalha com o Senac e ela é justo da área corporativa, tá? Mas a dificuldade realmente, às vezes, alguns empresários não têm essa sensibilidade que realmente precisa treinar a equipe, não é uma coisa que ele vai ter resultado para amanhã. O resultado dele vai ser a longo prazo. Ele não vai conseguir treinar o cara hoje e amanhã já está pronta a pessoa. Ele precisa desse tempo para dar a maturidade do aprendizado, tá? Então, hoje a hospitalidade, ela está muito, vamos dizer, decaiu um pouco. Em função, inclusive, dessa falta de treinamento e da falta de cultura da região sul, que eu também vejo hoje, tá? Porque nós sempre tivemos um atendimento diferenciado, o sul, o pessoal trata as pessoas um pouco diferente, tá? E a gente está com mão de obra de fora. E não existiu treinamento para essa mão de obra de fora. Não é que eles não possam fazer. Podem, devem. Mas eles precisam ter esse treinamento para maturar esse conhecimento do sul. Fazer também a questão do aculturamento, né? Exato. A pessoa muitas vezes tem outras referências, né? Vai para um novo ambiente e a partir desse novo ambiente ela tem um período de adaptação, né? E obviamente a pessoa entra numa nova empresa, ela também precisa se aculturar ao ambiente da empresa, à forma da empresa trabalhar, ao produto, ao serviço, e tudo isso encaixa nessa questão de hospitalidade e acolhimento. Gabi, essa questão da hospitalidade, do acolhimento, apesar de ser colateral, né? Ela é em conjunto com o principal, que é a gastronomia, né? Mas ela está também muito forte no atendimento dos nossos restaurantes, porque isso faz parte de toda a experiência que a pessoa vai ter lá dentro. Tu consegue nos falar um pouquinho como é que tu enxerga, olha, falando com o pessoal, com os associados, qual é a visão dos associados da Brasel a respeito sobre isso, sobre a necessidade de acolher, de ser hospitaleiro? Tu consegue nos dar essa visão? Do ponto de vista do restaurante, do atrativo, é sempre um diferencial para garantir faturamento, né? Então, de forma muito prática é isso. Porque o atendimento ele é essencial para a questão das avaliações que do boca a boca vão trazendo novos clientes, mas existe uma dificuldade muito grande em fazer com que o colaborador entenda essa lógica, porque para o dono do estabelecimento isso é muito claro, né? Então eu sei que se eu atender bem o meu cliente, ele vai voltar, ele vai indicar o meu estabelecimento e isso vai se traduzir lá no final em faturamento, em lucro para o meu negócio. Mas, por outro lado, de que forma trabalhar isso com o colaborador? E aí eu já acho que o problema ele é muito maior, né? Porque a gente até comentou antes do problema da falta de mão de obra na nossa região e da qualificação da mão de obra, inclusive. Mas é tanto uma dor quanto uma necessidade que dia 8 agora, o CIDICA, que é o Centro de Desenvolvimento e Inovação de Canela, está promovendo em conjunto com o Senac. Vou dizer aqui para vocês porque as inscrições são gratuitas, então já vale o convite, que são 2 cursos de capacitação.
Um é para técnicas de serviço de camareira em meios de hospedagem. E o outro, que tem mais relação com o assunto que a gente está falando, é técnicas de atendimento de excelência para garçom. Então, o início das aulas agora no dia 8 de setembro, a participação é gratuita e o curso ele tem uma duração de 42 horas. Mas é uma necessidade que se tem, existe opção de capacitação e, por outro lado, uma dificuldade muito grande em preencher o número de vagas. Então, como que a gente faz? E aí eu não sei se é uma pergunta retórica ou se vocês, como são os estudiosos, conseguem contribuir com isso, mas como fazer para conscientizar não só o proprietário do estabelecimento, mas o colaborador, essa mão de obra operacional, da importância de se capacitar e de trabalhar o atendimento, a hospitalidade, porque isso vai ter um resultado e um impacto positivo para o destino e para o negócio. O colaborador, inclusive, ele é o rosto, né, e a voz do empreendimento. Mas eu vou deixar essa tua pergunta no ar, porque nós vamos ter que agora fazer nosso segundo intervalo e na volta grava essa pergunta, mas tem uma dica aí, talvez. Olha, eu acho que tu vai sair com uma consultoria aqui. Então, o Moisés vai ficar com a resposta na ponta da língua e em seguidinha, em 5 minutinhos, nós estamos retornando com o nosso outro bloco. Você ouve a mensagem dos apoiadores culturais mais valorizados de Gramado. Flor de Cactos. Um refúgio para o corpo, a mente e a alma. Terapias integrativas, bem-estar e equilíbrio em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 54 981519772 ou siga no Instagram @Flor de Cactos Espaço Holístico. Venha florescer com a gente. Flor de Cactos Espaço Holístico, o seu espaço de luz e transformação. Rodscar, confiança sobre 4 rodas. Na Rodscar, o seu carro novo está te esperando. Trabalhamos com veículos de qualidade, todos revisados com garantia e as melhores condições do mercado. Financiamos com ou sem entrada e aprovamos seu crédito na hora. Quer trocar de carro? Vem pra Rodscar. Estamos te esperando com atendimento de confiança e uma frota impecável. Visite-nos na Avenida João Pessoa, 618 Centro, Canela, Rio Grande do Sul. Ligue agora, 54 992 75 86 37. Rodscar, confiança sobre 4 rodas. É apaixonado por vinhos? Então conheça melhor sobre cada tipo de vinho com o curso de Sommelier do Senac Gramado. Aprenda a realizar serviços, reconhecer os melhores aromas, harmonizar, elaborar e administrar cartas de vinho para ter o seu diferencial no mercado. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/gramado ou nos chame no WhatsApp 54 991 75 20 36. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Quer ouvir a Gramado FM em qualquer lugar do mundo? Então baixe nosso aplicativo agora mesmo. Basta procurar Gramado FM na Apple Store e na Play Store e curta nossa programação em qualquer lugar do planeta. Chegou a hora de sentir a NBA de verdade aqui mesmo em Gramado. No NBA Park você vai se divertir com atrações imersivas, jogos interativos e até participar de experiências com estrelas do basquete. Segue @NBA Park Gramado para conferir todas as atrações. Morador de Gramado e Canela tem benefício especial para curtir tudo isso. NBA Park, diversão que não dá para perder. Olá, meu povo querido. Todo domingo de manhã, das 8 às 10, a gente se encontra aqui na Rádio Gramado FM com muita moda boa. No tinido da viola é sertanejo raiz, do jeito que a gente gosta. Tô te esperando. Tenho algo muito sério para falar com você. Ter energia e disposição no trabalho e nos momentos de lazer com sua família é muito importante.
Dormir bem e cuidar do seu sono pode te ajudar bastante com isso. E para ter uma noite de sono reparadora, só relaxando em um colchão Acarmax. Feito em Gramado, com alto padrão de qualidade. Com kit massagem que você pode controlar com um toque. Chega de dormir mal e sofrer com dores nas costas, nos ombros, hérnia de disco e má circulação. O colchão Lumine Acarmax é personalizado e possui mais de 6 tecnologias para cuidar do seu sono e da sua saúde. Então, ligue agora e solicite um orçamento direto da fábrica aqui de Gramado. Fone WhatsApp 54 999 26 29 89. Gramado FM 87,5. A rádio de Gramado. Estamos de volta com o programa Em Pauta, Turismo e Negócios. E a nossa convidada deixou uma pergunta no ar, né? E eu tenho certeza que o Moisés tem na ponta da língua aí. Pode seguir, Moisés. Não, então, respondendo a tua pergunta, né, Gabi, de como trazer esse colaborador para se qualificar, se profissionalizar, dentro do doutorado que nós temos lá na UX, o qual eu faço parte do grupo, é o Hospitur. Até a professora Luciane Todeschini comenta muito, nossos estudos são sobre a hospitalidade. E nosso entendimento, existe a hospitalidade comercial, que foi o que foi conversado aqui, né, o atendimento, das boas-vindas, essa parte do acolhimento, mas também existe aquela hospitalidade que é a troca, né? Para a pessoa ser hospitaleira, ela também tem que se sentir acolhida. Então, existe essa troca, tanto entre o turista, por exemplo, e o garçom, entre o recepcionista e o hóspede. Então, nesse formato. E para isso, a pessoa ela tem que estar acolhida. Então, entende-se que ela tem que estar dentro da cultura da empresa, ela tem que entender isso, acolhimento primeiro pela empresa, e um dos caminhos e trabalhos que estamos desenvolvendo neste grupo é como fazer isso, por exemplo, dentro de uma cidade. Que tem uma rotatividade alta. Isso, porque, por exemplo, o morador da cidade, ele é o primeiro anfitrião desse turista, mas ele também tem que se sentir acolhido nessa cidade para transmitir esse acolhimento aos visitantes. Então, transportando isso para um outro setor, como o restaurante, entende-se neste primeiro momento, e dentro desses estudos, que a pessoa, né, o servidor, o próprio colaborador, ele tem que se sentir acolhido nesse local, e aí existem várias formas e possibilidades, para assim ele transmitir esse acolhimento, se sentir importante, pertencente, né, a um território, a uma empresa, até essa questão de cultura empresarial mesmo, né. Então, existem estudos e pesquisas em relação a isso. Mas fica a dica também, né, de trazer outros pontos de vista e para o debate também de se entender melhor essa questão Moisés, da hospitalidade. Assim, falo para empresas que eu passei também, mas com empresários de restaurantes que eu conversei também, com conversa direto. A grande dificuldade que eu acho que eu vejo hoje é que tudo tem que começar de cima, essa cultura, tá? Não adianta querer começar na base. E muitas vezes eles esperam que a base dê o primeiro passo. Outra dificuldade, muitas vezes eles querem que o funcionário faça os treinamentos, mas não pode ser no horário de trabalho. E, coincidentemente, o treinamento está no horário de trabalho. Então, talvez até isso tivesse que abrir a mente, criar escalas para poder liberar o pessoal deles para fazer o trabalho. Porque se ele está treinando para o bem da empresa. Não é para ele só. E muitas vezes a empresa fala, mas não vou deixar o cara fazer o treinamento porque eu não vou ter colaborador. E depois eu posso perder porque eu fui para outra empresa. É isso que eu falo do acolhimento, né? Da hospitalidade, ele se sentir pertencente a essa empresa, a esse setor que ele está vinculado. E agora, em relação às vagas que tu falou do CID, que eu acabei de receber aqui da Fernanda. Fernanda que está online, viu? Ela disse que, assim, o grande problema é o quê? Aquilo seria para pessoas desempregadas. E quem está se inscrevendo hoje, praticamente, são pessoas que estão empregadas. Então, é uma grande dificuldade também que está se tendo nas vagas ali que o CID tem hoje. Esse treinamento, ele é direcionado. Ele não é direcionado, mas o foco seria as pessoas que hoje não têm uma profissão, não têm um trabalho definido. Procurar algum local. Mas, no final, está sendo o pessoal que já tem o trabalho definido, vamos dizer assim. É que vaga de emprego não tem sobra, né? O problema são pessoas para trabalhar. Exatamente. Um fica disputando o outro. Entre os restaurantes, às vezes, até vira motivo de piadinha, né? Tu não tem um aí para me emprestar porque é disputado a tapa. Essa parte aqui de capacitação,
qualificação é um desafio de várias empresas, mas ele fica mais evidente ainda porque como tem uma sazonalidade também presente, em muitos momentos aqui na Serra, tu tem um boom, além das vagas normais, tu tem um boom de necessidade de mão de obra. Quer dizer, esse programa do Sídica junto com o Senac, ele está, óbvio, num primeiro momento por uma questão social, ele está, pelo que eu entendi, abrindo para quem não está colocado no mercado. Mas existem pessoas, já de repente até para o gestor público ter esse olhar. Existem pessoas que estão colocadas, mas que têm desejo de se qualificar, mas talvez não tenham o capital necessário neste momento. Ou de mudar de área, né? Porque daqui a pouco eu posso ser camareira e querer me capacitar para ser garçom. Perfeito. E isso também no turismo acontece, né? Porque as pessoas hoje têm a idade, se aposentam logo, mas querem uma outra profissão, uma segunda profissão. E o turismo proporciona isso. Então essa qualificação é muito importante também estar observando isso. Podemos deixar então até como uma ressalva ao poder público para, a partir desse olhar, desse feedback também aí de quem está envolvido com esses processos de capacitação, né? Também ter esse olhar, né, para esse segmento de pessoas que daqui a pouco querem migrar de área, né? Estão inseridos no mercado de trabalho e turismo, mas têm um desejo aí de fazer uma migração. Eu vou só aproveitar aqui e fazer uma menção ao nosso pessoal que está nos assistindo pelo Facebook. Nós já fizemos a saudação à nossa presidente da Bebetura RS, Vanessa Spindler, mas também temos aqui a Luciane Todeschini Ferreira, da UX, né? Aqui muito bem lembrado. Tudo bem? Muito bem lembrado pelo Moisés aqui. Marcelo Vaslavic, né? Também está nos acompanhando. Ele é o presidente da Brasel. Que é o presidente da Brasel. Muito obrigado aqui pela audiência. Também temos aqui outras pessoas que vão aos poucos comentando aqui. Viviane Vieira de Araújo. Tivemos o Marcos aqui que está assistindo. Aos poucos a gente vai interagindo com as pessoas também. Os eventos, Gabi, para a gente poder... A gente tem um pouquinho de tempo ainda para dar uma finalizada. Os eventos eles vão acontecendo com uma certa programação. Além desses que tu citaste aqui, tem algum que tu poderia nos sinalizar? Olha, nós falamos de 2, principalmente aqui. Tem algum aí que... Passou esses dois? Tem alguma coisinha já no forno ali mais adiante? Tem. Eu vou até relembrar vocês. Festival de Gastronomia e Cultura Sabores de Canela vai agora de 4 a 21 de setembro. Também está acontecendo na região o Festival Gaúchos, que envolve muita gastronomia. Toda a Serra Gaúcha está participando. Tem o palco ali na Rua Coberta de Gramado. Esse vai até o dia 28 de setembro. E na metade de outubro, de 9 a 19 de outubro, aí vem o ponto alto do nosso ano enquanto a Brasel, que é o Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, um festival com comida de rua, que vai acontecer no Lago Joaquina Rita Bier, como eu tinha comentado com vocês. Esse é um evento para a comunidade, que inclusive a gente está trazendo várias ações para aproximar o morador do evento. Então, além da participação dos produtores locais, os artistas também que vão compor a programação são da nossa região. A gente também está trazendo um novo formato, um olhar para a comunidade, então trazendo as escolas para participar, a própria UX, o Senac, vão ter turmas participando do evento, e a gente também tem algumas ações sociais previstas. A gente está com as Valentinas, que é um coletivo de mulheres aqui da cidade de Gramado, as ecobags que vão ser utilizadas para o press kit da imprensa, que vai acontecer então dia 13/9, são feitas com toalhas descartadas pelos restaurantes. Que bacana. E elas também vão fazer a coleta da gordura no evento, gordura gerada pelas operações gastronômicas, e com essa gordura elas vão produzir sabão que vai ser doado para a Secretaria de Assistência Social do município de Gramado. Então, a gente quer mostrar essa força da gastronomia e dos eventos como um todo, também como um grande momento, né, do evento e que faz a nossa economia girar aqui no município de Gramado, Canela, São Francisco, Nova Petrópolis. Então, eu espero vocês lá. Perfeito. Nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa.
eu queria deixar um minutinho para cada um dos nossos debatedores aqui, para suas considerações finais, começando pela nossa visitante ilustre aqui. Um minutinho para ti, para tu dar as considerações finais, alguma coisinha que tu gostaria de nos complementar? Eu quero agradecer, Roberto, pelo espaço, pelo convite, agradecer o Moisés, que já foi meu colega de trabalho na Secretaria de Turismo de Canela. Eu estou muito feliz por esse momento, por poder falar de todas as ações que a gente está realizando, e eu espero poder retornar, então fico sempre à disposição de vocês. Obrigada de novo, Tiago, pessoal da Gramado FM, os nossos ouvintes pela audiência, e obrigada mesmo. Passar aqui para o Carlos, tuas considerações. Não, eu queria agradecer a Gabriela, que estava aqui, tá? Falar, o pessoal prestigie os Sabores de Gramado. Sabores de Canela, desculpa, de Gramado depois. Sabores de Canela agora do dia 4 a dia 21, é isso? 4 a 21 de setembro. Isso, tá. Então, vamos prestigiar, pessoal, dá essa força aí. Moisés? Então, agradecer a Gabi, né, Gabi, que eu mandei mensagem para falar sobre um grande evento aí de Canela, de Gramado, o trabalho excelente da Brasel. Agradecer o Carlos, agradecer o Roberto, agradecer o Tiago, que fica escondidinho aí na parte técnica, e dizer que, felizmente, né, nasceu aí, o programa está no ar, e convidar todos os ouvintes aí, agradecer muito a Bebetura por esse apoio institucional aí, estando conosco, né, agradecer o pessoal que ficou aí no Facebook nos ouvindo, na rádio, nas redes sociais, e dizer que é o primeiro programa de muitos, né, trazendo o foco como o turismo, que é a economia que gera aí na região, e falar sobre turismo, como eu digo, eu sou apaixonado por isso, né, Gabi? Tem a mosquinha branca que quando pica a gente do turismo não solta mais, faz as pessoas mudarem de área, faz as pessoas falarem sobre turismo e negócio, e eu acho que isso é muito importante. Foi uma provocação aí que o Tiago fez há um tempo, e nós, então, finalmente estamos aí, né, Tiago? E dizer muito obrigado. E convidar todos que todos os sábados, aí das 10 às 11, estamos falando sobre turismo na Gramado FM. Fiquem conosco, mandem sugestões, pautas, perguntas. Estamos aí à disposição a todos os ouvintes. Então, nós vamos aqui finalizando. Novamente, Gabi, muito obrigado. Seja muito bem-vinda aqui sempre que puderes estar conosco. Agradecer aos nossos analistas, Moisés de Souza, Carlos Silva. E nos despedimos, então, né, do nosso programa hoje e aguardamos a todos no próximo sábado, das 10 às 11, na Gramado FM 87.5, no programa Em Pauta, Turismo e Negócios. Um bom dia. A rádio que é daqui. Gramado FM. Fique ligado. Vem aí. Nossos apoiadores culturais. Gramado FM. 11 horas e 8.